A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical neste terceiro trimestre de 2018, quando estamos estudando o tema Israel 70 anos, o chamado de uma nação e o plano divino de redenção. Hoje estaremos estudando a lição de número 9, cujo título é Juízes, os altos e baixos da nação de Israel. Como de costume, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus para mais este estudo. Grande e maravilhoso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais esta oportunidade que temos de estarmos juntos para estudarmos a tua palavra. Senhor, abençoa esta pessoa que está me ouvindo agora. Senhor, que tu possas visitá-la, tirar do coração e da mente dela todo o embaraço, toda perturbação, toda preocupação excessiva, que tu possas abençoá-la de uma forma tremenda, Pai, e que o entendimento da tua palavra seja constante em sua vida. Abençoa nossas lideranças, sê tu conosco neste estudo e nos revela a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quero aqui agradecer mais uma vez a cada um de vocês que já se inscreveram neste canal, comentou e compartilhou os nossos vídeos, a você também que deixou aqui o seu like e nos tem acompanhado semanalmente nestes preciosos estudos. Sua participação é extremamente relevante para o crescimento desta obra. E você que ainda não é inscrito, faça isso agora. Inscreva-se, deixe aqui o seu like, comente sobre a lição e também compartilhe este vídeo divulgando para outros irmãos. O nosso objetivo é levar até você um subsídio a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Da nação de Israel. O texto áureo de hoje encontra-se no livro de Juízes, capítulo de número 2 e o versículo 10, e nos diz o seguinte: E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia ao Senhor, tampouco a obra que fizera a Israel. A verdade aplicada de hoje nos diz que, apesar da inconstância do povo de Israel, a misericórdia de Deus sempre trouxe livramento em tempo oportuno. Os textos de referência encontram-se no livro de Juízes, capítulo de número 2, os versículos 11, 12, 13 e 14. E assim diz a palavra do Senhor. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. O primeiro objetivo desta lição é mostrar o contexto político-religioso da época dos juízes. O livro de Juízes conta, resumidamente, a história do período entre a morte de Josué e o início da monarquia de Israel, abrangendo aproximadamente 350 a 400 anos. A palavra hebraica correspondente a juiz significa libertar ou regular. Em termos de função, a palavra juiz tem dois significados aqui. Primeiro, a livrar o povo dos seus opressores. A segunda, resolver disputas e manter a justiça. Muitos dos juízes foram líderes militares apontados pelo Senhor, os quais, apossados pelo Espírito de Deus, lutaram contra os opressores de Israel e libertaram o povo dos seus inimigos. O livro de Juízes narra algumas das ações de guerra
nas quais aqueles heróis lideraram uma ou mais tribos de Israel. Em situações difíceis, quando os inimigos externos ameaçavam a sobrevivência do povo em Canaã, o Senhor lhe suscitava um juiz, conforme Juízes 3:9. Embora o caráter militar desses juízes seja evidente, o livro ressalta que todos eles atuaram como instrumentos do Senhor, levantados e movidos pelo seu espírito, para levar a cabo uma missão especial em um determinado momento e por um tempo limitado. Não era um governo constante. Nas vitórias conseguidas, sempre se revelou o poder de Deus, que apesar das frequentes atitudes reprováveis dos israelitas, nunca deixou de cuidar deles com zelo paternal e de sustentá-los para que não se sucumbissem vítimas de suas vicissitudes. Os israelitas em Canaã tinham trabalho e mantimentos em abundância. Tudo era novidade naquela terra. No entanto, esqueceram-se de ensinar os seus filhos, a próxima geração, nos caminhos do Senhor, levando-os a viver uma vida sem comprometimento com Deus. E essa falha lhes trouxe muitas ciladas e derrotas materialmente e espiritualmente, sobrevivendo muitos pela misericórdia do Senhor. Tópico 1. O contexto do livro de Juízes. Juízes começa como o livro de Josué, fazendo referência à morte dos líderes anteriores, Moisés em Josué 1:1 e Josué em Juízes 1:1. Em Juízes 2:8-13, nos relata que toda a geração dos filhos de Israel que entrou com Josué na terra prometida, que percorreu toda aquela região conhecendo as maravilhas daquele lugar, que viu a mão do Senhor a guiá-los e protegê-los, que teve experiências com Deus em meio às dificuldades que enfrentaram desde a saída do Egito, todos estes morreram. Agora, existe uma nova geração que não estava enfrentando tantas dificuldades quanto seus pais. Uma nova geração que não tinha visto a ação de Deus pessoalmente. Uma geração que não conhecia o Senhor. E justamente por não conhecer ao Senhor e nem as obras que Ele fez pelo povo, eles começaram a fazer o que era mal perante os seus olhos. Serviram a outros deuses e causaram grande desagrado a Deus. Durante esse período obscuro da história de Israel, a nação experimentou uma época de contínuo caos, desunião política, guerras internas, invasões de outras nações, depravação moral e espiritual. Os israelitas quebraram sua aliança com Deus repetidamente, perderam o selo de identidade de povo de Deus e sofreram o castigo. Contudo, Deus sempre suscitava um libertador quando eles clamavam por alívio. Subtópico 1.1 Cenário histórico. O período dos juízes é considerado por muitos estudiosos como a idade das trevas da história de Israel. No entanto, esse livro nos traz lições importantíssimas para a nossa vida espiritual, nos demonstrando claramente as terríveis consequências da desobediência ao Senhor e serve também para corrigir o conceito errado de que cada pessoa pode adorar a Deus da maneira como bem entender e que mais lhe agradar. Deus é reto, justo e santo, e aqueles que creem nele precisam adorá-lo de maneira reta, justa e santa. As histórias relatadas em Juízes mostram que não pode haver meio termo espiritual para o verdadeiro crente, pois isso fatalmente conduz à degeneração moral e espiritual. As tribos de Israel são descritas à medida que se dispersam para se estabelecerem nos seus respectivos territórios designados. Mas em vez de expulsarem totalmente os cananeus, como Deus os ordenara antes mesmo de entrarem naquela terra, os israelitas submetem muitos desses a trabalhos forçados
permitindo que residam entre eles. Em consequência disso, o anjo do Senhor declara: eles têm de tornar-se ciladas para vós, e seus deuses servirão de laço para vós. Juízes 2:3. Assim, quando surge uma nova geração que não conhece ao Senhor, nem as obras realizadas por Ele, o povo logo abandona a Deus para servir aos Baalins e a outros deuses. Visto que a mão de Deus está contra ele para a calamidade, vem a estar em sério aperto. Em virtude de sua obstinação e recusa de ouvir mesmo aos juízes, Deus não expulsa nenhuma das nações que ele deixou para provar Israel. Aquela geração que não conhecia ao Senhor estava em sérios apuros, como muitos estão hoje, quer seja por ignorância ou simplesmente pelo fato de se recusarem a conhecer o nosso Deus verdadeiramente, ter uma experiência viva com Ele e não apenas de ouvir falar ou de observar vagamente os preceitos de sua religião. O comentarista destaca, nesse subtópico, o perigo de se conquistar muitas coisas na vida e, contudo, negligenciar o ensino da palavra de Deus aos nossos filhos. Em Provérbios 22:6 está escrito: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Este é um versículo bíblico muito lido, mas pouco praticado no meio cristão moderno. Temos que entender que só o fato de um pai ou uma mãe ser temente a Deus não tem garantia divina de filhos cristãos. Cada geração é responsável por sua relação com Deus e o cuidado, o zelo dos pais em ensinar os seus filhos e o conhecimento de Deus e da sua palavra. De nada vai adiantar encher uma criança de presentes, fazer todas as suas vontades na tentativa de suprir o tempo que não lhe é dedicado ao ensino dos valores éticos e cristãos, pois certamente essa criança não será bem-sucedida no seu relacionamento com Deus e nem com a sociedade onde vive. Lembre-se, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho, não. Essas crianças que hoje são vítimas de ideologias nas escolas, bombardeadas por toda sorte de programas malignos oferecidos pela mídia e não têm escola bíblica dominical bem estruturada nas suas igrejas e nem o diálogo com seus pais em casa, serão os cristãos de amanhã, se conseguirem sobreviver na fé, e serão os futuros pastores, mestres, pais e profissionais na sociedade. Se queremos uma geração forte, com filhos obedientes a seus pais e a Deus, é preciso sim ensinar esses meninos e meninas agora, enquanto há tempo, instruindo-os com perseverança nos caminhos do Senhor, inculcando em suas mentes a palavra de Cristo, antes que seja tarde demais. O livro de Juízes é o maior testemunho da falha das gerações anteriores em transmitir a lei de Deus aos filhos. Se queremos que essa geração tenha como Deus, o Senhor, devemos ensinar incansavelmente as nossas crianças no caminho em que deve andar. Subtópico 1.2: o estado da nação. A Bíblia nos diz em Josué 24:31: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Após a morte de Josué, Israel se manteve fiel a Deus pelo tempo em que ainda viveu um remanescente da geração mais antiga. O povo de Israel habitava entre as nações que ainda não haviam sido expulsas. Juízes, capítulo 1, versículo 21. E isto se tornou um grande perigo para o povo de Deus, pois a idolatria e a contaminação espiritual afastaram Israel do propósito divino em Canaã.
Nenhum homem foi encarregado de liderar Israel após a morte de Josué. Contudo, designou-se a tribo de Judá para comandar a luta contra os cananeus. Juízes capítulo 1, versículos 1 ao 4. A escolha de Judá era o primeiro aviso de que a predição feita na bênção de Jacó para a tribo, em Gênesis 49, 8 a 12, aconteceria. A profecia iria realizar-se futuramente com o estabelecimento da monarquia sob o comando de Davi, que pertencia à tribo de Judá e seus descendentes. Após a extinção desta geração fiel ao Senhor, Israel se afastou de Deus, vindo a se misturar com os povos que ainda habitavam aquela região, de maneira que em pouco tempo já haviam se adaptado a seus costumes e adotado seus deuses. Juízes 3, 6 e 7. Sobretudo pela união matrimonial, o estado político e religioso da nação tornou-se um caos. O versículo 6 do capítulo 17 de Juízes resume toda essa situação. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Essa é a expressão que melhor representa o período dos juízes, repetida algumas vezes no livro e serve como conclusão no último versículo. Isso nos faz entender que os tempos eram tão ruins que as pessoas faziam tudo o que queriam e não o que era certo aos olhos de Deus. Conclui-se que se houvesse uma liderança forte, como fora nos dias de Josué, ou mesmo um rei que concentrasse as atenções de Israel no Senhor, teria evitado uma enorme ocorrência de pecados e opressão durante o tempo de Juízes. Naqueles dias, toda sorte de imoralidade se justificava em nome da religião, resultando na desintegração da família e na existência de uma sociedade sem o verdadeiro amor. Segundo alguns estudiosos, as divindades cananeias incluíam El, chamado pai dos deuses e criador do mundo. Segundo a mitologia cananeia, ele matou seu próprio filho e filhas. Baal, sua função principal era de mandar a chuva e garantir a fertilidade. Ele estava associado com a primavera e renovava toda a natureza. Era excepcionalmente violento e imoral. E os cananeus acreditavam que ele fazia chover, trovejar ou fazer sol. Ele era adorado principalmente nos montes ou lugares altos, mas podia também ser adorado em qualquer lugar que tivesse um astarote, um pedaço de tronco fincado na terra, igual a um totem. Isso porque a esposa de Baal, Astarote, era simbolizada por qualquer tipo de pedaço de árvore ou planta. Anat era a deusa do amor e da guerra. Seus templos estavam repletos de prostitutas e adúlteros cultuais. A imoralidade sexual era exigida na adoração desta deusa e, por vezes, o culto exigia sacrifícios humanos, sobretudo de crianças. Astarote, deusa amante de Baal, padroeira do sexo e da guerra. A religião cananeia personificava e divinizava as forças da natureza e foi uma distração constante para o monoteísmo dos israelitas, que não demoraram a relacionar o êxito dos experientes agricultores cananeus ao lavrarem a terra e colherem os frutos fartamente aos seus deuses, atribuindo a eles a abundância de alimentos. Além disso, havia uma legião de outros deuses. Cada cidade tinha seu deus padroeiro ou sua deusa padroeira. Esses deuses, por mais que fizessem exigências cruéis como o sacrifício de crianças, não estabeleciam leis como os 10 mandamentos, o que permitia às pessoas viver como bem entendiam. Esse fato, aliado ao componente da fertilidade das colheitas, tornava a religião cananeia atraente e fácil de seguir. É por isso que os israelitas deveriam evitar todo tipo de contato com os cananeus. Deveriam destruir as nações que ali habitavam, assim como seus ídolos e locais de idolatria,
para não se contaminarem com qualquer tipo de ritual pagão. Deuteronômio 7, de 1 a 6. A desobediência acabaria lhes trazendo uma série de problemas. No entanto, Israel desobedeceu ao Senhor. Preferiu manter os cananeus convivendo no meio deles, com sua cultura e idolatria, para lhes servirem de escravos, sem se darem conta do perigo que corriam. Como consequência disso, Deus puniu o seu povo, levantando contra eles as nações que estavam ao seu redor, começando pela Mesopotâmia. O tempo entre a morte de Josué e o início do período dos juízes é intercalado, portanto, pela existência desta geração a que se refere Josué 24:31, somado ao tempo da opressão perpetrada pelo rei da Mesopotâmia, a quem Israel veio a servir por 8 anos, conforme Juízes 3:8. Opressão esta que, depois do clamor do povo, fez com que Deus levantasse um juiz, Otoniel, sobrinho de Calebe, e que não falhou na sua responsabilidade perante Deus para libertar Israel. Subtópico 1.3. Lições do período dos juízes. A forma como o povo de Israel viveu no período de juízes é semelhante ao que estamos vendo acontecer na nossa sociedade hoje. O desprezo pelos valores éticos, morais e religiosos, associado à falta de temor a Deus, produziu e continua produzindo o pior tipo de rebelião, uma geração que se chama de cristã, negando, entretanto, a fé pelas suas práticas cotidianas. Essa é a característica do crente nominal, de um povo chamado pelo nome do Senhor e, no entanto, vivendo como ateus praticantes. O relativismo tem assolado o meio cristão, fazendo com que muitas pessoas sejam cada vez mais tolerantes com o pecado que Deus não tolera. Nesse subtópico, o comentarista menciona algumas lições do período dos juízes que devemos aprender. Deus ama o seu povo, porém não tolera o pecado e o pune, apesar de sua misericórdia não ter limite. Deus é santo e exige do seu povo a santidade, que seja separado do pecado e exemplo para influenciar as nações. Quem é infiel a Deus acaba sendo oprimido pelo pecado, ao passo que o que busca o Senhor e permanece nos seus caminhos é verdadeiramente liberto. O povo precisa de uma liderança forte e temente a Deus para lhe conduzir nos caminhos do Senhor. Naquele tempo, Israel passou a viver um ciclo vicioso do pecado, que consistia em repouso, recaída, ruína, arrependimento, restauração e novamente o repouso. Ou seja, primeiro, o povo fazia o que era mal perante o Senhor. Segundo, Deus enviava uma nação opressora para os julgar. Terceiro, o povo oprimido clamava a Deus. Quarto, Deus enviava então um libertador. Quinto, o opressor era derrotado. Sexto, o povo tinha então descanso. E continuava sempre se repetindo as mesmas coisas. O segundo objetivo desta lição é explicar que Deus disciplina o seu povo para tratar a sua desobediência. Tópico 2 da nossa revista. Os inimigos oprimem o povo de Deus. O texto bíblico de Juízes, capítulo 2, versículos 14 e 15, nos mostra que a ira do Senhor contra Israel foi a consequência da sua rebeldia e desobediência. Quando a ira de Deus queimava contra os israelitas, seu padrão de julgamento era entregá-los nas mãos dos inimigos, conforme já havia sido dito por ele. O salmista diz no Salmo 42, versículo 7, que um abismo chama outro abismo. Os filhos de Israel estavam experimentando esta realidade espiritual na sua carne, porque haviam abandonado ao Senhor. Em Juízes 2,15 lemos: por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara.
e estavam em grande aperto. O Senhor avisou Israel sobre essa situação, mas infelizmente o povo esqueceu os mandamentos e desviou-se do Deus vivo. Desviar-se de Deus é deixar a luz e caminhar nas trevas. Israel estava andando em trevas espirituais, assim como muita gente ainda hoje em dia, por rejeitar e rebelar-se contra o amoroso e verdadeiro Deus. Subtópico 2.1 da nossa revista: os moabitas oprimem Israel. O território de Moabe foi habitado por pastores nômades e agricultores em pequenos assentamentos agrários, mas não tinha grandes cidades. O ancestral dos moabitas foi o filho que nasceu do relacionamento incestuoso entre Ló e sua filha mais velha, conforme Gênesis 19:37. Portanto, os moabitas e os israelitas eram parentes distantes. Os moabitas adoravam a Moloque, deus da mitologia suméria e acádia, Istá e também a Baal, e passaram a oprimir a Israel. Deus então levantou Eude, um líder canhoto, para enfrentar o inimigo, o qual praticou uma manobra ardilosa para atingir o fim desejado, conforme Juízes 3, versículos 12 ao 30. Subtópico 2.2: Jabim, rei de Canaã, invade Israel. Com o aumento do pecado nacional, Deus permitiu que o rei Jabim derrotasse Israel. A nação padeceu 20 anos de opressão, antes que Deus levantasse um novo libertador, chamado Baraque, conforme Juízes 4:6. Embora fosse comandante do exército israelita, Baraque não se associa diretamente com a vitória ganha na guerra. Isto por causa da sua incrível dúvida e falta de confiança em Deus. Baraque recusou entrar nas batalhas a menos que fosse acompanhado da juíza Débora. Por isso ele não mereceu louvor pela vitória de Israel. Juízes 4:9. No início, a batalha parecia totalmente perdida para os israelitas. Além de ser muito mais numeroso, o inimigo possuía 900 carros de guerra. Esses tanques de guerra da antiguidade portavam nos dois lados fileiras de foices, o que de fato os tornavam armas formidáveis contra qualquer exército. Contudo, diante do sinal de ataque dado por Débora, os israelitas avançaram contra os cananeus, matando-os, exceto Sísera, que fugiu a pé e escondeu-se na tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, a qual simpatizava com os israelitas. Enquanto Sísera dormia, ela apanhou uma estaca da sua tenda e a cravou na fronte de Sísera. Por causa do seu ato corajoso, Jael, e não Baraque, é considerada a heroína desta guerra ganha por Israel. Juízes 4:9. Mais uma vez, a vitória do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Após tantos anos de opressão, Israel estava conhecendo a justiça do Senhor ao ouvir o clamor do seu povo e derrotar o inimigo. Juízes 5:11. Débora e todo Israel estavam felizes pela maravilha operada pelo Senhor. Podemos confiar inteiramente na justiça divina, pois justiça e juízo são a base do seu trono. Está escrito no Salmo 97, versículo 2. Subtópico 2.3: a servidão sob os midianitas. Durante 40 anos, Israel passou a desfrutar de um período de paz. Mas, conforme o ciclo vicioso típico de sua conduta, o povo caiu de novo no pecado. Desta vez, Deus permitiu que os midianitas nômades afligissem os israelitas. Durante cada safra, os midianitas saqueavam a colheita plantada e colhida por Israel. Os israelitas passaram a esconder-se em grutas rochosas e em esconderijos nas montanhas. Com o fracasso espiritual de Israel, os midianitas, os amalequitas e os do Oriente vieram contra eles. Juízes 6:3.
A situação estava dificílima, o povo cativo e se empobrecendo cada vez mais, pois tudo o que conseguia plantar era colhido pelo inimigo. Mas Deus já havia avisado o seu povo em Deuteronômio 28, 33. A desobediência ao Senhor trouxe os inimigos contra Israel, que pagou alto preço por isso. O desejo de Deus para o seu povo naquele tempo e ainda hoje é que sejamos prósperos e abençoados, mas a desobediência traz a derrota. Com essa opressão, mais uma vez Deus repreendeu a Israel. Em Hebreus 12:6 lemos: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Aquele era mais um momento de correção para Israel. Gideão entra no cenário de Israel por sua determinação em salvar sua colheita, malhando o trigo no lagar. Juízes 6, 11, a parte B. E Deus observava o seu esforço e o chama de valoroso, apesar de saber que era vacilante na fé. E ele ouviu e atendeu o chamado de Deus. Antes de entrar na batalha, Israel precisava fazer uma limpeza geral na vida moral. A própria família de Gideão mantinha um altar dedicado a Baal e um poste ídolo consagrado a Azer. Juízes 6:25, os quais Gideão derrubou logo após ouvir a voz de Deus, erigindo no lugar deles um altar consagrado ao Deus vivo. Este ato lhe proporcionou o nome de Jeru-Baal, aquele que combate a Baal. Com ele, somente 300 israelitas foram escolhidos por Deus como fiéis verdadeiros para entrar na batalha, demonstrando o baixo nível de fé do povo naquele tempo. Mas foi com esses 300 homens que Deus concedeu a vitória a Gideão, dando-lhe uma infalível estratégia. Aprendemos aqui que o Senhor ainda é o mesmo e deseja nos usar com o que temos, dependendo de nossa consagração a Ele. Levantemos, pois, o altar de uma vida santificada e estaremos aptos para ser uma bênção nas mãos do Senhor. A vitória sobre os midianitas produziu uma geração de paz para os israelitas. Aprendemos aqui que o cristão deve confiar em Deus, obedecer a sua palavra e lutar para vencer o inimigo, não agora fisicamente como no tempo de Gideão, mas como disse Paulo, nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Efésios 6:12. Para vencermos os inimigos atuais, dispomos de armas espirituais, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. O terceiro objetivo desta lição é ressaltar a necessidade de viver em obediência e total submissão a Deus. Tópico 3. Sansão, um homem irresponsável. Mais uma vez, Israel cometeu o que era mal perante o Senhor e, por isso, passou a ser oprimido pelos filisteus, que, além de saquearem o povo, também invadiram seu território para ocupá-lo e governá-lo. Diante de mais uma crise espiritual, Deus intervém visitando uma família na tribo de Dan e trazendo uma mensagem de esperança a uma mulher estéril, conforme Juízes 13:3, acerca do nascimento de Sansão, o libertador de Israel. Subtópico 3.1, o nascimento de Sansão. A manifestação do Senhor à mulher de Manoá foi de uma forma gloriosa e o comentarista destaca neste subtópico que o nascimento de Sansão foi resultado do agir divino por dois motivos. Foi anunciado por um anjo e também porque sua mãe era estéril. Juízes 13, versículos 2 e 3. Manoá, pai de Sansão, era da tribo de Dan, em cujo território Zorá estava. O anjo do Senhor fez uma aparição sobrenatural e a esposa de Manoá reconheceu-o como um homem de Deus. Entretanto, seu caráter essencial, personificado em seu nome,
não deveria ser revelado a eles. Isso pode indicar que o anjo era o próprio Deus ou seu representante divino. Juízes 2:1. Deus estava não só levantando outro libertador para Israel, como também livrando a esposa de Manoá da vergonha por causa da sua esterilidade, o que a fazia sentir-se humilhada perante as outras mulheres. Nos tempos bíblicos, nenhuma situação reproduzia melhor o sofrimento emocional humano do que o da mulher estéril. Naquela época e cultura, a mulher que não podia gerar filhos não tinha razão de ser, nem alegria de viver, e aquela visita foi para desarraigar a esterilidade da esposa de Manoá e proclamar o nascimento de Sansão, o grande libertador de Israel. Subtópico 3.2 Nazireu de Deus. A regulamentação acerca do nazireado é encontrada em Números 6:1-21. Qualquer homem ou mulher poderia fazer a promessa de separação a Deus. O voto era voluntário, conforme Números 6:2. Tinha duração limitada, Números 6, 5, 8, 13 e 20, e incluía mais 3 exigências. Primeiro, abstinência de vinho, bebidas fermentadas e fruto da videira. Segundo, não cortar o cabelo. E terceiro, não ter contato com mortos. Números 6, 3-8. O nazireu que ficasse impuro teria que passar por elaborados rituais de limpeza. Sendo assim, a mãe de Sansão foi orientada a seguir o regulamento a partir daquele dia em que o anjo lhe aparecera, porquanto Deus exigiu que o seu filho fosse nazireu de nascença para o resto da vida. Sansão foi revestido de força sobre-humana e foram assombrosas as suas proezas e sua fama correu por toda parte, sempre creditadas a Deus. A Bíblia diz no livro de Juízes que o Espírito de Deus lhe sobreveio ou se apossou dele, conforme Juízes 14:19. Isso implica algo repentino, um poder totalmente sobrenatural que vinha inesperadamente sobre ele em momentos oportunos. A sua força vinha do Senhor, para através dela libertar Israel dos filisteus. Uma lição preciosa encontramos na história de Sansão. Quando estivermos sendo atacados pelos leões da vida, conforme a primeira carta de Pedro 5:8, lembremos-nos que o Senhor multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, conforme Isaías 40:29, tornando-nos mais do que vencedores, Romanos 8:37, na nossa caminhada cristã, se permanecermos em Cristo, o nosso Senhor. O serviço nazireu de Sansão foi notável por causa de 3 fatores. Primeiro, ele não fez o voto voluntariamente, pois este foi exigido antes do seu nascimento. Segundo, seu voto deveria ser para toda a vida e não temporário. Juízes 13, 5, 7. Terceiro, ele quebrou cada uma das exigências e sua desobediência lhe custou um alto preço. Sansão também tinha suas fraquezas e passou por tragédias que poderiam ter sido evitadas se tão somente tivesse obedecido ao Senhor. Subtópico 3.3 As irresponsabilidades de Sansão. Assim como Sansão foi irresponsável quanto à sua vida espiritual e comunhão com Deus e obediência a Ele, muitos hoje estão brincando de ser crentes e levando uma vida irresponsável e leviana, sendo cristãos nominais e inconsequentes quanto aos seus atos. Infelizmente, o homem que Deus levantou para libertar Israel da servidão dos filisteus não resistiu às paixões carnais e era dominado pela sensualidade. A paixão levou-o a desejar uma mulher do povo filisteu, o que era expressamente proibido pela lei. A mesma paixão conduziu-o a relacionamentos com prostitutas, como o caso que teve com Dalila, que o traiu por dinheiro. Sansão também era movido pelo orgulho e pelo desejo de vingança.
era movido a lutar contra os filisteus mais pela raiva pessoal que pelo sofrimento do povo que deveria liderar. Além de violar o voto de Nazireu de Deus, Sansão revelou o segredo da sua força a Dalila, que facilmente o entregou aos príncipes dos filisteus, conforme Juízes 16, 17 ao 21. O Espírito do Senhor já havia se retirado dele e ele não sabia. A história de Sansão termina com uma medida de justiça. Os filisteus e seus deuses foram destituídos de seu poder nas mãos de Deus, quando mandaram buscar Sansão na prisão, com os olhos furados, para servir de diversão durante um banquete idólatra. Ali, sendo motivo de escárnio, Sansão mais uma vez clamou ao Senhor, que lhe ouviu e deu-lhe forças para derrubar as principais colunas daquele palácio. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Juízes 17, versículo 30, parte B. Sansão julgou a Israel num período de 20 anos. Ele tem sido até hoje um exemplo para aqueles que se descuidam de sua vida de comunhão com Deus. Muitas vezes achamos que está tudo bem, quando na verdade não está por causa do nosso pecado e o Espírito Santo já se entristeceu conosco, conforme Efésios capítulo 4, versículo 30. Quando isso acontece, perdemos as forças espirituais, a graça, a unção e só nos resta a angústia, uma vida de derrota e tristeza. Mas, se reconhecermos o nosso estado e clamarmos ao Senhor, Ele nos renovará e nos levantará para a glória do seu nome. Para concluir, o período dos juízes nos mostra os altos e baixos da nação de Israel, mas também revela um Deus que, ao punir a nação pelos seus erros, manifestou sua misericórdia para com o seu povo. Através da vida dos juízes, aprendemos que, nos momentos de crise, Deus sempre escreve uma nova história. Fatos históricos. Este quadro foi criado para nos trazer subsídios extra-bíblicos sobre a trajetória de Israel nestes 70 anos de criação. Continuando pela linha do tempo da história contemporânea do Estado de Israel, destacaremos mais dois acontecimentos importantes. O primeiro foi a invasão do Kuwait em 1990. No dia 2 de agosto de 1990, Saddam Hussein, do Iraque, invadiu o Kuwait. 4 dias mais tarde, o Conselho de Segurança da ONU impôs sanções econômicas contra o Iraque. No dia seguinte, os Estados Unidos começaram a enviar tropas para a área do Golfo Pérsico. Hussein anunciou que qualquer ação militar tomada contra o Iraque resultaria em ataque contra Israel. O ministro das Relações Exteriores do Iraque, Tariq Aziz, ameaçou que o Iraque usaria armas químicas se Israel decidisse revidar os ataques. No dia 23 de dezembro, Saddam Hussein anunciou que se o Iraque fosse invadido, Tel Aviv seria o seu primeiro alvo. A desculpa de Saddam para tomar posse do país vizinho teria sido a negação do governo kuwaitiano em perdoar uma dívida de guerra do Iraque. Entretanto, estando com o Kuwait sob controle, o ditador controlaria também a produção diária de 1,6 milhão de barris de petróleo e passaria a deter nada menos que 20% das reservas mundiais do combustível, 10% no país invadido e mais 10% no próprio Iraque. Dados da época. As tropas kuwaitianas, com pouco mais de 20 mil homens, não ofereceram resistência. O líder do país, Sheikh Jaber al-Hamad al-Sabah, fugiu de helicóptero para a Arábia Saudita, país que o asilou. A rapidez com que Saddam Hussein comandou a invasão impossibilitou que os demais países conseguissem tomar alguma decisão para conter o exército iraquiano. Após muita discussão na Europa Ocidental, nos Estados Unidos e no Japão,
os governos foram praticamente unânimes em anunciar retaliações. As contas bancárias do Iraque e Kuwait foram congeladas na Alemanha e até mesmo na Suíça, onde estava depositada boa parte do seu dinheiro. Todo o comércio com os dois países do Golfo foi suspenso, inclusive as importações de petróleo. O Conselho de Segurança das Organizações das Nações Unidas também aprovaram a adoção de um embargo econômico completo contra o regime de Saddam, a menos que suas tropas se retirassem imediatamente do Kuwait. O segundo fato histórico de hoje é a Guerra do Golfo, ocorrida em 1991. Essa guerra começou no dia 15 de janeiro de 1991. Pelas 5 semanas que se seguiram, 38 mísseis Scud foram lançados contra Israel, vindos do Iraque, resultando em uma morte e 172 pessoas feridas. No dia 28 de fevereiro, terminou a Guerra do Golfo, com a expulsão do exército do Iraque, que estava no Kuwait pela coalizão das forças dos Estados Unidos. Em 17 de janeiro de 1991, as forças de coalizão lideradas pelos Estados Unidos lançaram a Operação Tempestade no deserto, após Saddam Hussein ignorar o último pedido de retirada feito pela ONU. Os mísseis balísticos iraquianos conseguiram atingir alvos em Tel Aviv, em Israel, e Dhahran, na Arábia Saudita. O contra-ataque das forças de coalizão, também com mísseis, atingiu diversas bases inimigas. Os aviões dos países ocidentais despejaram um total de 85 mil toneladas de bombas. No final de fevereiro, após os aliados lançarem uma massiva operação por terra, as tropas iraquianas se retiraram do Kuwait, pondo fim à guerra que custou 102 bilhões de dólares em valores atualizados. Além do déficit, o conflito deixou outro saldo negativo. Mais de 200 mil soldados foram mortos no combate, sendo a maciça maioria das tropas iraquianas. Dica valiosa. Professor, é impossível explorarmos todo o conteúdo do livro de Juízes apenas em uma pré-aula. Na verdade, o assunto aqui daria para escrever uma nova revista. Mas você que está preparando para a sua escola bíblica dominical, ore, busque a direção do Espírito Santo para a sua aula, pesquise, explore bem as referências bíblicas desta lição e destaque os acertos e falhas dos personagens bíblicos, extraindo lições preciosas para os nossos dias. Lembrando sempre de ter uma linguagem acessível a todos aqueles que assistem à sua aula. E não se esqueça de acessar o blog revistaebd.com, onde você também encontra publicados semanalmente os slides editáveis de cada lição, os vídeos com os 3 hinos da harpa cristã sugeridos pela revista e mais comentários. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente a sua aula. Continue conosco, nós precisamos da sua oração. Se você ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora. Deixe aqui o seu like, comente sobre este assunto e compartilhe os nossos vídeos com outros irmãos. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.